Minha irmã me disse que eu estava roubando filhos de pais que os merecem mais, só porque adotei 2 e agora estou grávida. Mas eu me defendi, e agora minha mãe me expulsou de casa. Eu, com 29 anos, nunca imaginei que minha família desmoronaria por tentar ajudar crianças necessitadas. Tudo começou há 7 anos. Mas preciso explicar toda a situação para que todos compreendam o que aconteceu na semana passada. Quando eu tinha 22 anos e tinha acabado de sair da universidade, me inscrevi em um centro comunitário local para ser mentora de jovens em situação de risco. Naquele dia me emparelharam com Zoe, uma menina de 8 anos cuja mãe, Amanda, estava lutando para conseguir um emprego estável enquanto lidava com alguns problemas pessoais. Zoe era brilhante, mas estava ficando para trás na escola devido à sua vida familiar instável. Nos encontrávamos 2 vezes por semana para tutorias e atividades. Após 6 meses de mentoria, Amanda me ligou muito tarde, numa noite. Ela estava desesperada. O senhorio a havia despejado e ela não conseguia encontrar uma moradia acessível. Amanda me perguntou se Zoe poderia ficar comigo apenas por algumas semanas, até que ela conseguisse sair daquela fase. Eu morava em um pequeno apartamento de 2 quartos e tinha espaço, então aceitei. As 2 semanas se transformaram em 1 mês, depois em 3 meses. Amanda nos visitava quando podia, mas encontrar trabalho e moradia estável se mostrou mais difícil do que ela esperava. O coordenador do programa de mentoria sugeriu que eu me tornasse mãe adotiva oficial, para que o arranjo fosse legal e para que fosse possível obter apoio para Zoe. Passei pela formação e pelas avaliações domiciliares e 6 meses depois que Zoe se mudou, me tornei sua mãe adotiva. Amanda continuava tentando se estabilizar. Mantivemos uma boa relação durante todo esse tempo. Ela visitava Zoe regularmente e ligava quase todos os dias. Nunca tentei substituir Amanda. Eu me assegurei de que Zoe entendesse que sua mãe a amava e estava trabalhando duro para trazê-la de volta para casa. 5 anos atrás, quando Zoe tinha 10 anos e eu 24, Amanda e eu tivemos uma longa conversa. Ela havia conseguido um emprego estável, mas sua situação de moradia ainda era precária, e ela estava preocupada em tirar Zoe da escola, onde finalmente tinha começado a prosperar. Juntas, decidimos que o melhor para Zoe seria que eu me tornasse sua tutora legal. Essa não foi uma decisão fácil para Amanda. Eu a vi assinar os papéis com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela o fez porque acreditava que era o melhor para sua filha. A vida se acomodou a uma nova normalidade. Zoe prosperou na escola, entrou para a equipe de debates e fez amigos. Amanda continuou presente em sua vida, passando os fins de semana com ela quando podia e ligando regularmente. Eu me certifiquei de que elas mantivessem o vínculo. Então, há 2 anos, Amanda me procurou novamente. Ela havia dado à luz um filho, Ethan, mas estava tendo dificuldades para cuidar dele enquanto trabalhava em tempo integral. Ela me perguntou se eu consideraria recebê-lo também, para que os irmãos pudessem ficar juntos. Depois de pensar, aceitei e recebi Ethan, de 2 anos, em meu lar. Nos mudamos para uma casa de 3 quartos com jardim, usando o dinheiro que eu havia economizado com meu trabalho como contadora. No ano passado, conheci Kevin, de 31 anos, por meio do trabalho. Namoramos por vários meses antes de terminarmos de forma mútua, quando ele recebeu uma oferta de emprego em outro estado. O que eu não sabia quando terminamos era que eu estava grávida. Agora estou com 25 semanas de gravidez do meu primeiro filho biológico. Minha irmã mais velha, Megan, de 35 anos, tem tentado ter um bebê com o marido há 9 anos sem sucesso. Eles passaram por várias rodadas de tratamentos de fertilidade, todas sem êxito. Megan sempre falava sobre se tornar mãe. Era seu sonho desde que éramos crianças. Quando Zoe veio morar comigo, Megan foi muito solidária. Trouxe roupas e brinquedos, e às vezes levava Zoe para atividades de fim de semana para me dar um descanso. Ela também foi acolhedora quando Ethan se juntou à nossa família. Mas notei que suas visitas foram se tornando menos frequentes com o tempo. Dizia que estava ocupada com o trabalho, mas eu suspeitava que as crianças a faziam lembrar do que ela não podia ter. 3 semanas atrás, liguei para minha família para compartilhar a notícia da minha gravidez. Meus pais ficaram emocionados com o novo neto. A resposta de Megan foi um frio parabéns antes de mudar de assunto. Depois dessa ligação, Megan parou de responder às minhas mensagens e ligações completamente. Na semana passada, minha mãe convidou toda a família para o jantar de domingo. Organizei para que um amigo cuidasse de Zoe e Ethan, e fui sozinha. Durante a refeição, meus pais fizeram perguntas sobre a gravidez. Como eu me sentia, se já tinha pensado em nomes, se o quarto do bebê estava pronto. Toda vez que o bebê era mencionado, Meg me olhava com um olhar frio antes de desviar o olhar.
Quando estávamos terminando a sobremesa, Megan perguntou por que eu havia acolhido 2 crianças adotivas se claramente podia ter meus próprios filhos biológicos. Expliquei tudo o que contei aqui, mas ela ainda estava amarga com toda a situação. Disse que sentia que eu estava me exibindo com minha família na frente dela, quando ela estava tentando ter filhos há anos. Disse que não era justo que 2 crianças tivessem caído em minhas mãos, quando eu nem sequer estava tentando ser mãe. E agora, além disso, eu estava tendo um filho biológico sem sequer me preocupar. O pior foi quando ela disse que era cruel eu ter tirado 2 crianças do sistema de adoção, que poderiam ter ido para pais que as merecessem mais, já que não podiam ter filhos. Eu disse que, embora entendesse e me preocupasse com sua dor, meus filhos adotivos não estavam infelizes por viver comigo. Eram crianças que precisavam de um lar seguro, e a mãe biológica deles havia me pedido ajuda especificamente. Disse que sentia muito por suas dificuldades, mas sua infertilidade não era minha responsabilidade, e eu não me desculparia por oferecer um lar a crianças necessitadas. Minha mãe, que não havia se envolvido na conversa até então, nem para me defender nem para me atacar, me pediu para ir embora. Juntei minhas coisas e saí sem dizer mais nada. No dia seguinte, minha mãe me ligou. Disse que eu havia exagerado com Megan, que tinha sido cruel demais ao mencionar sua infertilidade, quando isso era algo muito importante para ela. Disse que eu lhe devia um pedido de desculpas, pois havia ferido seus sentimentos. Eu pensei o mesmo, pois não foi minha intenção atacá-la, e consigo reconhecer quando estou errada. Mandei uma mensagem para Megan pedindo desculpas pelo que disse, mas não por ter acolhido 2 crianças. Disse que respeitava e apoiava o caminho e a dor que ela estava enfrentando, mas que não aceitaria ser responsabilizada por suas dificuldades. Nem permitiria que ela caracterizasse minha relação com Zoe e Ethan como se eu estivesse tirando as crianças de pais mais merecedores. Megan nunca respondeu à minha mensagem. Minha mãe ligou novamente para dizer que eu estava piorando as coisas ao insistir, em vez de oferecer um pedido de desculpas genuíno. Mas foi isso que fiz. Me desculpei por tê-la atacado, mas não por me defender de seus ataques. Foi genuíno, porque acho que falar sobre sua infertilidade me rebaixa ao nível dela, enquanto ela nem sequer ofereceu qualquer pedido de desculpas. Agora estou sentada na minha cozinha, vendo Zoe ajudar Ethan a construir uma torre com blocos. Zoe continua perguntando quando vamos visitar os avós novamente, e eu não sei o que dizer, pois não parece que isso vá acontecer tão cedo. Sempre tentei fazer o melhor por essas crianças. Mas agora me pergunto se minha família algum dia aceitará nossa jornada pouco convencional para nos tornarmos uma família. Olá, tenho quase certeza de que me defender não foi errado, mas estendi um ramo de oliveira para minha irmã para resolver isso, e ela o rejeitou. Vocês acham que é minha culpa, ou já fiz o suficiente? Atualização 1. Já se passaram 2 semanas desde o desastre no jantar, e agora as coisas com minha família continuam iguais ou até piores. Muitos disseram que o que fiz por aquelas crianças foi certo e que minha irmã está apenas com ciúmes, que ela não merece um pedido de desculpas. Muitos de vocês compartilharam experiências semelhantes com familiares que viam o acolhimento de crianças sob uma perspectiva egoísta, então não é só a minha irmã. Também quero mencionar a situação da Amanda, especialmente o fato de ter tido outro filho quando não podia cuidar de um. Não vou julgá-la porque isso não me interessa. Se aceitei cuidar dos 2 irmãos, foi porque podia e queria fazê-lo. Mas voltando à minha história com minha irmã, depois de enviar aquela mensagem para Megan e não receber resposta, descobri que ela tinha bloqueado meu número e me excluído de todas as suas redes sociais. 2 semanas atrás, tive o ultrassom morfológico das 24 semanas e minha mãe havia concordado em me acompanhar. 2 dias antes da consulta, ela me ligou para cancelar. Explicou que Megan ainda estava muito chateada para sequer ouvir meu nome e que não queria piorar as coisas me apoiando durante o exame. Ela sugeriu que eu reagendasse a consulta para quando as coisas se acalmassem. Não reagendei porque era um momento importante. Em vez disso, levei Ethan comigo para a consulta. As enfermeiras da clínica o adoraram e ele sentou-se tranquilamente, olhando livros de figuras enquanto o técnico fazia o ultrassom. Vê-lo apontar animado para a tela quando o bebê se mexia fez com que a ausência da minha mãe e da minha irmã desaparecesse. Após a consulta, minha mãe me enviou uma mensagem perguntando como tinha sido e se eu soube o sexo do bebê. Eu vi a mensagem, mas não respondi. Se ela se importava mais com a minha irmã do que com a minha consulta, então também não precisava saber mais nada do que aconteceu. Se ela realmente se importasse, teria ido comigo. 4 dias atrás meu pai me ligou. Megan havia dito a ele que minha mãe contou sobre o ultrassom e que queria saber como eu estava.
Ele ouviu enquanto eu explicava tudo o que tinha acontecido desde o jantar, fazendo algumas perguntas de vez em quando, mas principalmente me deixando falar. Quando terminei, ele me disse o que pensava. E pensava que Megan e minha mãe estavam erradas. Disse que oferecer um lar a crianças que precisavam nunca foi algo pelo qual se deve pedir desculpas, e que, embora compreendesse a dor de Megan, ela não tinha o direito de me fazer sentir culpada pelas minhas decisões ou pela minha gravidez. Depois, ele se ofereceu para ficar comigo após o nascimento do bebê, trazendo sua nova esposa, Susan, para me ajudar. Eles moram a 3 horas de distância e sugeriu que poderiam ficar as 2 primeiras semanas após o parto para ajudar com Zoe e Ethan enquanto eu me recupero. Isso foi especialmente significativo porque minha mãe originalmente tinha se oferecido para assumir esse papel, e com o cancelamento dela, não é como se eu pudesse confiar nela. Ontem recebi uma mensagem do marido da Megan, Tom. Ele disse que Megan estava desolada desde a nossa discussão e que havia começado a ver uma terapeuta. Ele não me pediu que me desculpasse, na verdade, também admitiu que as palavras da Megan no jantar foram inadequadas. Ele só queria que eu soubesse que Megan estava recebendo ajuda e que esperava que um dia pudéssemos reparar nossa relação. Respondi agradecendo por entrar em contato e dizendo que fiquei feliz em saber que Megan estava recebendo apoio. Expliquei que, embora a porta continuasse aberta para a reconciliação, isso teria que incluir respeito pelos meus filhos, todos os 3, e o reconhecimento de que Zoe e Ethan não são prêmios de consolação para casais inférteis, mas sim crianças que merecem segurança e estabilidade. Depois de enviar essa mensagem, sentei com Zoe para explicar o que estava acontecendo com sua tia e avó, e o que aconteceria daqui para frente. Zoe fez algumas perguntas sobre por que sua tia estava chateada com o bebê. Expliquei que às vezes, quando as pessoas querem algo com muita força e não conseguem ter, ver outras pessoas conseguindo com facilidade pode deixá-las tristes ou irritadas. Ela assentiu e disse que entendia, porque se sentiu assim quando sua amiga ganhou exatamente os tênis que ela queria de aniversário, mas sua mãe, Amanda, não podia comprá-los. A sabedoria de uma menina de 14 anos às vezes me surpreende. Esta manhã, enviei uma mensagem ao meu pai aceitando sua oferta de ajuda no pós-parto. Depois, liguei para Amanda para atualizá-la sobre a situação. Agora ela visita Zoe e Ethan uma vez por mês e os liga 2 vezes por semana. Recentemente ela conseguiu uma promoção no trabalho e tem estado estável em seu apartamento por mais de 1 ano. Ela expressou preocupação com o conflito familiar e ofereceu seu próprio apoio, sugerindo que poderia levar as 2 crianças por um fim de semana antes do nascimento do bebê, para me dar tempo para me preparar. Ainda estou processando meus sentimentos sobre as ações da minha mãe. Sua decisão de priorizar o bem-estar de Megan em vez de me acompanhar em um marco importante da minha gravidez revela onde estão suas prioridades. Por agora decidi limitar o contato com ela, concentrando-me nas pessoas que têm estado ao meu lado por mim e pelos meus filhos. Quanto à notícia do bebê, é um menino. O ultrassom mostrou que está medindo conforme o esperado, com todos os exames apresentando resultados normais. Zoe está encantada por ter outro irmão. Ela já escolheu um elefante de pelúcia, o primeiro brinquedo que dei a ela quando veio morar comigo, para dar a ele. E Ethan ainda não entende bem o que está acontecendo, mas acaricia minha barriga e diz bebê com um sorriso. Ainda não decidi um nome para esse pequeno. Com tudo o que está acontecendo, essa tarefa vem descendo na lista de prioridades. Tenho algumas semanas para decidir, então sugestões são bem-vindas. Obrigada a todos. Atualização 2. Se passaram aproximadamente 3 meses desde a minha última atualização, e o bebê agora tem 3 semanas. Em primeiro lugar, o parto. Alexander James, a quem estamos chamando de Alex, chegou 2 semanas antes do previsto, pesando 3,2 quilos. O parto foi simples, mas exaustivo, 14 horas desde o início até o fim. Meu pai e Susan chegaram um dia antes de o parto começar, quase como se tivessem sentido o momento. Eles cuidaram de Zoe e Ethan enquanto eu estava no hospital, levando-os para me visitar assim que Alex e eu estivéssemos acomodados. A reação de Zoe ao conhecer seu novo irmão foi tudo o que eu poderia ter desejado. Ela o segurou com as mãos cuidadosas. Ethan estava mais interessado nos controles da cama do hospital do que no bebê, mas acariciou o rosto de Alex e declarou que ele era pequeno, o que considero uma vitória. Amanda também nos visitou no hospital, trazendo cobertores feitos à mão para o bebê. Sentou-se comigo enquanto Zoe mostrava o bebê para ela, e depois me disse o quanto estava orgulhosa da jovem em que Zoe está se transformando. Esses momentos de conexão, através dos nossos laços familiares não convencionais, significam um mundo para mim.
Agora, a situação com minha irmã e minha mãe. Minha mãe me mandou uma mensagem quando soube que eu estava em trabalho de parto, perguntando em qual hospital eu estava. Não respondi até depois que Alex nasceu, enviando apenas uma mensagem breve com os dados do nascimento e uma única foto. Ela respondeu perguntando quando poderia nos visitar. Depois de conversar com meu pai, eu disse que não estava pronta para receber visitas além das pessoas que estavam me oferecendo apoio imediato. Isso não foi bem recebido pela minha mãe, porque ela queria conhecer seu neto. Ela disse algo como: "Você não pode me punir por ter tentado proteger a saúde da sua irmã." Uma semana após eu voltar para a casa do hospital, chegou um pacote grande endereçado a Alex. Dentro havia um berço caro e vários conjuntos de roupas de recém-nascido. O cartão estava assinado por Megan e Tom. Liguei para Tom para agradecer pelos presentes. Ele pareceu surpreso ao me ouvir e disse que o berço havia sido ideia da Megan. Quando perguntei se ela queria falar comigo, ele hesitou antes de dizer que ela ainda não estava pronta. Eu disse que apreciava o gesto e que a porta continuava aberta quando ela se sentisse pronta para conversar. 2 dias depois, minha mãe apareceu de surpresa na minha casa. Eu estava sozinha com o bebê. Zoe estava na escola, Ethan no grupo de recreação, e meu pai e Susan tinham ido fazer compras. Ela tocou a campainha repetidamente, acordando Alex, que acabará de adormecer depois de ser alimentado. Quando abri a porta, ela entrou passando por mim e foi direto para a sala, onde estava montado o berço. Pegou Alex antes que eu pudesse impedi-la. Pedi que se sentasse e expliquei com cuidado que, embora eu ficasse feliz por ela querer conhecer Alex, aparecer sem avisar não era aceitável. Disse que precisava que ela respeitasse meus limites se quisesse fazer parte das nossas vidas e que precisava me devolver Alex. Ela respondeu que essa era a única forma de conhecê-lo, já que eu havia me recusado a lhe dar uma oportunidade de fazer isso de maneira normal, como mãe dela. Quando meu pai e Susan voltaram, a atitude da minha mãe mudou imediatamente. Ela entregou o bebê e agiu como se a visita tivesse sido planejada o tempo todo. Meu pai, ao ver minha expressão, pediu para minha mãe ir embora. Ela saiu chorando. No dia seguinte, recebi um longo e-mail da Megan. Ela disse que sua terapeuta havia sugerido que escrevesse seus sentimentos, mas que aconselhou não enviá-lo. Megan decidiu enviá-lo mesmo assim. O e-mail alternava entre pedidos de desculpas e acusações. Disse que suas palavras no jantar foram dolorosas, mas também reiterou que a minha facilidade em formar uma família parecia para ela um ataque pessoal à sua luta. O último parágrafo revelou que ela e Tom haviam sido aprovados como pais adotivos e que esperavam receber sua primeira criança em acolhimento no próximo mês. Escreveu que a terapeuta ajudou a perceber que sua raiva em relação a mim estava mal direcionada, e que trabalhar dentro do sistema de acolhimento poderia ajudá-la a se curar. Ela terminou dizendo que ainda não estava pronta para me ver nem conhecer o bebê, mas que esperava que algum dia pudéssemos reconstruir nossa relação. Respondi parabenizando-a pela aprovação como pais adotivos e desejei tudo de melhor no primeiro acolhimento. Compartilhei algumas ideias dos meus primeiros dias como mãe adotiva que poderiam ajudá-la, e disse que estaria disposta a conversar quando ela se sentisse pronta. Não recebi resposta. Meu pai e Susan decidiram ficar 3 semanas, em vez do plano original. A ajuda deles é inestimável. Eles mantêm a casa em ordem, garantem que Zoe e Ethan mantenham suas rotinas, e me proporcionam preciosos momentos de descanso. Quando eles forem embora, sentirei que estou preparada para lidar com as coisas por conta própria. Amanda aumentou suas visitas, agora vem 2 vezes por mês. Zoe ofereceu levar Zoe e Ethan por uma semana inteira durante o verão, para me dar um tempo sozinha com o bebê. Zoe está animada com esse plano, especialmente porque Amanda se mudou recentemente para um condomínio com piscina. Quanto a mim, estou me adaptando à vida com 3 filhos. Alimentar o bebê no meio da noite ainda é cansativo, mas vê-lo sorrir para os irmãos enquanto eles o escutam com atenção faz com que o cansaço valha a pena. Ethan se autoproclamou o ajudante da mamãe e solenemente me traz fraldas, eu precise delas ou não. A situação com minha mãe e minha irmã continua sem resolução, mas encontrei paz focando na família que formamos aqui, nesta casa. O caminho até a maternidade não foi o que eu esperava, mas olhando para meus 3 filhos eu não mudaria nada. Atualização 3. Se passaram aproximadamente 6 meses desde minha última atualização, e Alex agora está com quase 7 meses. É um bebê gordinho e alegre que recentemente começou a engatinhar e a se meter em tudo. A vida com 3 filhos me mantém ocupada, mas encontramos ritmos que funcionam para nosso lar. A notícia mais importante é que Megan e eu começamos a reconstruir nossa relação com cautela.
Há 3 meses ela me enviou uma mensagem perguntando se poderíamos nos encontrar para tomar um café, só nós duas. Combinei com Amanda para cuidar das crianças, ela se tornou a pessoa mais confiável em quem posso contar. Encontrei-me com Megan em uma cafeteria a meio caminho entre nossas casas. Os primeiros 10 minutos foram desconfortáveis, com a conversa limitada ao clima e ao novo corte de cabelo dela. Então ela pegou o telefone e me mostrou uma foto de um menino de 5 anos chamado Marcos, seu primeiro acolhimento. O rosto de Megan se transformou completamente enquanto falava sobre Marcos. Descreveu seu amor pelos animais, sua dificuldade em ler e sua rotina noturna de verificar embaixo da cama para procurar monstros. Também falou sobre os desafios, seus pesadelos, sua desconfiança inicial, as reuniões com assistentes sociais e a família biológica. Então ela disse algo que mostrou o quanto havia crescido. Eu não entendia antes. Achava que ser mãe de acolhimento iria preencher um vazio na minha vida. Mas não se trata de mim, de jeito nenhum. Trata-se de dar ao Marcos o que ele precisa, até que sua mãe possa oferecer isso a ele mesma. Ela continuou explicando que a mãe de Marcos estava trabalhando arduamente em sua sobriedade e estabilidade no emprego, com o objetivo de se reunir com ele ainda este ano. A voz de Megan se quebrou ao admitir que sentiria muita falta de Marcos quando ele voltasse para casa, mas que acreditava que apoiar essa reunificação era o certo a se fazer. Então veio o pedido de desculpas. Disse que estava errada ao sugerir que eu havia roubado crianças de pais mais merecedores, ou que o meu caminho no acolhimento infantil de alguma forma agravava sua dor. Reconheceu que sua infertilidade a havia consumido a ponto de não conseguir enxergar além de seu próprio sofrimento. Ser mãe de acolhimento com Marcos abriu seus olhos para a realidade de que as crianças no sistema não estão ali para resolver os problemas dos adultos. Megan disse que elas estão ali porque precisam de lares temporários e seguros enquanto suas famílias se curam. Passamos a hora seguinte compartilhando experiências. Pela primeira vez em anos, nos conectamos como irmãs, e não como adversárias. Antes de nos despedirmos, Megan me perguntou se poderia conhecer Alex e se reconectar com Zoe e Ethan. Marcamos um encontro no parque para o fim de semana seguinte, incluindo Marcos. As crianças se tornaram amigas instantaneamente. Ethan ficou fascinado em conhecer Marcos, enquanto Zoe se autodeclarou a guia dos 2 menores. Hoje Megan segurou Alex, maravilhada com o quanto ele havia crescido desde a única foto que ela tinha visto dele recém-nascido. Desde então temos feito encontros familiares mensais. A relação continua em processo de cura. Há momentos de tensão quando feridas antigas reaparecem, mas estamos avançando. Minha relação com minha mãe tem sido mais complicada de reparar. Amanda continua sendo uma presença constante em nossas vidas. Recentemente começou a namorar alguém novo e no mês passado, o trouxe para jantar em nossa casa. Vê-la apresentar Zoe e Ethan para ele foi um momento poderoso. Zoe completou 16 anos na semana passada. Enquanto preparávamos seu jantar de aniversário, ela me pediu para conversarmos em particular. Disse que depois de muita reflexão, queria tornar nossa ligação familiar oficial por meio da adoção. Falamos sobre isso ao longo dos anos, sempre com o entendimento de que seria uma escolha dela, quando isso estivesse pronta. Ouvi-la dizer que estava pronta me fez chorar. Começaremos o processo legal no próximo mês. Ethan, agora com 4 anos, continua adorando a irmã mais velha e se autodeclarou o entretenedor pessoal do Alex. Alex se mais com Ethan do que com qualquer outra pessoa. Hoje Megan e Tom estão se preparando para receber sua segunda criança em acolhimento, um recém-nascido cuja mãe precisa de tempo para concluir um programa de tratamento. Megan me ligou para pedir conselhos sobre como organizar o quarto do bebê, e passamos horas conversando sobre os aspectos práticos e emocionais de acolher um recém-nascido. Marcos continua prosperando sob seus cuidados, e a reunificação agora está planejada para a próxima primavera. Quando me inscrevi para ser mentora, nunca imaginei que me tornaria mãe 3 vezes, passaria por uma ruptura familiar que parecia irreparável e finalmente, encontraria a reconciliação. Ainda há questões a resolver com minha mãe, mas todo o resto está se encaixando no lugar certo. Edição, alguns queriam saber sobre o pai do Alex. Ele se mudou por causa do trabalho, como mencionei antes, mas faz parte da vida do Alex. Alex o visita de vez em quando, e ele também se comprometeu com a pensão alimentícia. Quando Alex for mais velho, conversaremos sobre ele passar mais tempo com o pai e outras questões relacionadas. Atualização 4. 3 anos sendo mãe em tempo integral de 3 filhos, chegaram os reforços. Vou contar a vocês como tem sido minha vida nesse tempo.
Minha relação com Megan melhorou enormemente, a ponto de que ela se comprometeu a cuidar dos meus filhos para me dar um final de semana completo só para mim. Ela e as 2 crianças em acolhimento que estavam em sua casa naquele momento tiveram um ótimo final de semana, segundo Alex. Até mesmo Zoe, que já está mais velha, ficou feliz em passar um tempo com seus irmãos e primos, como ela os chama. Além disso, Megan e Tom já iniciaram o processo formal de adoção de uma menina cujos pais têm muitos problemas para cuidar dela. Amanda ainda é uma parte importante na vida de Ethan e Zoe. Eles não se incomodam de ter 2 mães, e eu também não. Sei que não é o arranjo mais comum do mundo, mas funciona para todos nós. E isso é o que importa. Zoe foi recentemente para a universidade, graças às bolsas de estudo que conquistou depois de muito esforço. Muito mesmo. Tanto Amanda quanto eu estamos extremamente orgulhosas. Enquanto isso, Ethan e Alex têm idade suficiente para brincar juntos, e é exatamente isso que fazem o dia todo, desde que Ethan não tenha tarefa demais da escola. Mas eu sempre falei dos meus filhos e pouco das minhas relações pessoais. Bem, há pouco tempo alguém se mudou para minha casa, e esse alguém é o pai do Alex. Depois de um tempo ele voltou a morar por aqui e começou a passar cada vez mais tempo com Alex, e também comigo. Voltamos a nos reconectar, começamos a sair novamente, e agora demos o passo de morar juntos. Já fazem 2 meses que estamos vivendo sob o mesmo teto. Mas não perdemos tempo, convidamos Megan e Tom para churrascos ou então somos convidados por eles para ir à casa deles. Quando isso acontece, não se encontra um canto silencioso na casa. Mas a gente adora sim. Agora, sobre a minha mãe. Minha mãe está cortada de nossas vidas. Depois de um incidente na casa de Megan, ela estava cuidando de Ethan e Alex enquanto eu passava um dia de mãe e filha com Zoe. Minha mãe apareceu por lá, claramente entendendo, mas não respeitando, minha regra de se manter afastada de nós. Ela queria ver os filhos da Megan, com quem ainda tinha uma boa relação até então, e também os meus. Mas não aceitou um não como resposta. Depois que Megan disse que ela poderia ver os seus filhos quando os meus não estivessem presentes, não quero me alongar, mas Megan ficou tão irritada com nossa mãe que também a proibiu de ver os seus filhos. É que minha mãe quis se aproximar tão rapidamente do Alex que acabou esbarrando e empurrando Ethan no caminho. Foi um acidente, mas um acidente causado por sua negligência. Então, sim, ela está cortada de nossas vidas, não só da minha. Quem não está cortado, especialmente dos churrascos, é meu pai. Talvez ele nem sempre consiga fazer a viagem de 3 horas até aqui, mas quando se menciona que vai ter churrasco, eu juro que escuto batidas na porta mesmo enquanto ainda estamos ao telefone. Eu até me sentiria ofendida se ele só viesse pelos churrascos, se eu não soubesse que ele faz essa viagem nessa idade pelos netos. Ele já viajou até mesmo com neve, quando alguma das crianças estava doente, o que sempre faz escorrer uma lágrima do meu rosto quando lembro. E essa é a nossa vida. Entre os problemas das crianças, churrascos e avós, só faltaria um cachorro na equação. Mas isso só implicaria mais preocupações, para que ele não coma todas as costelas do churrasco. Porque, convenhamos, meu pai não seria o único interessado.